Fala, meu povo maravilhoso! Satisfação, professor Bruno Freitas, mais uma vez aqui com vocês. E hoje, galera, nós vamos resolver uma série de questões de direito penal parte geral. Galera, direito penal parte geral, ele é fundamental para a sua prova. Não tem jeito. Não tem como você fazer uma prova, prestar um concurso em que vai cair direito penal parte geral sem saber. Não adianta. Sinto lhe informar, mas você não vai passar. Não vai passar, tá? Reputo dizer que a parte mais importante do direito penal é a parte geral. Não é nem os crimes em espécie, é a parte geral, tá? Então nós vamos fazer aqui uma super revisão dessa parte geral, tá bom? Pegue o seu material, tá? Pegue o seu material, faça essas anotações, porque lá na frente o seu caderno vai te salvar. Eu te garanto, lá na frente o seu caderno vai te salvar. Vamos lá? Olha só. Vamos lá para a primeira questão então, galera. Olha aí. Tem efeito retroativo a lei que? Tem efeito retroativo a lei que? Primeiro detalhe que nós temos que recapitular aqui. Qual é? A regra. O que a regra diz? A lei penal não retroage, salvo em benefício do réu. Essa é a regra. É o princípio da irretroatividade da lei penal, tá? Ou seja, como regra, a lei penal não retroage, salvo se for em benefício do réu. Então vem comigo. A questão está dizendo assim, ó, tem efeito retroativo. Galera, para retroagir, a lei tem que de alguma forma beneficiar o réu. Para retroagir, a lei tem que de alguma forma beneficiar o réu. Tudo bem? Então vamos lá. Letra A. Elimina a circunstância atenuante prevista na lei anterior. Galera, atenuante faz aumentar ou diminuir a pena? Atenuante faz diminuir a pena. Então presta atenção. Se a lei nova está eliminando uma atenuante, essa lei é uma lei que prejudica. Se é uma lei que prejudica, não vai retroagir. Se é uma lei que prejudica, não vai retroagir. Letra B. Combina a pena mais grave, mantendo a definição do crime da lei anterior. Galera, combina uma pena mais grave. Ou seja, é uma lei nova que está aumentando uma pena. Se uma lei nova está aumentando a pena, ela está beneficiando ou ela está prejudicando? Com certeza ela está prejudicando. Se está prejudicando, também não retroage. Letra C. Torna típico fato anteriormente não incriminado. Ou seja, aqui a lei nova está criando um crime. Criando um crime. Se a lei nova está criando um crime, galera, retroage? Lógico e evidente que não. Lógico e evidente que não. Tá? Letra D. Não mais incrimina fato anteriormente considerado ilícito penal. Opa, peraí. Não mais incrimina fato anterior considerado ilícito penal. Ou seja, a lei nova deixa de ser crime. Ou seja, eu tinha um comportamento que era criminoso e aquele comportamento deixou de ser criminoso. Nesse caso, beneficia. Se beneficia, galera, poderá retroagir. Poderá retroagir. Beleza? Letra E. Acrescenta circunstância qualificadora não prevista na lei anterior. Olha aí. Qualificadora faz aumentar ou diminuir a pena? Aumentar. Se faz aumentar, prejudica. Se prejudica, não retroage. Tudo bem? Então, questão bem tranquila essa número 1. É só você se lembrar da regra. Como regra, a lei penal não retroage, salvo em benefício do réu. Então, para que uma lei ela possa retroagir, de alguma maneira ela tem que beneficiar o réu. De alguma maneira. Não interessa qual maneira. Se ela beneficia, ela vai retroagir. Presta atenção nesse detalhe. Ela vai retroagir mesmo que já tenha sentença com trânsito em julgado. Pega isso, olha o todinho, anota no seu caderno. A lei
benéfica irá retroagir. A lei benéfica irá retroagir, mesmo que já tenha ocorrido o trânsito em julgado. Mesmo que já tenha ocorrido o trânsito em julgado. Não interessa. Não interessa que já ocorreu o trânsito em julgado. Se a lei beneficia, ela deve ser retroativa. Ela vai retroagir. Ok? Cuidado com essa dica, para você não errar. Mesmo que já tenha ocorrido o trânsito em julgado, a lei penal mais benéfica, ela vai retroagir. Ela vai retroagir. Tranquilo? Show de bola. Primeira estava tranquila. Vamos lá. Com relação à lei penal no tempo, assinale a alternativa correta. Essa questão é muito boa. Você tem que ficar ligado. Presta atenção. A lei penal mais benéfica. A lei penal mais benéfica. Galera, quando nós estamos falando de lei penal benéfica, olha aí. Lei penal benéfica. A primeira coisa que vem na sua cabeça é: essa lei possui o efeito da retroatividade. Não é isso? Lógico. Se é uma lei que beneficia, ela vai retroagir. Se é uma lei que de alguma forma beneficiar o réu, ela deverá retroagir. Então, a lei penal benéfica, ela possui o efeito da retroatividade. Ela possui o efeito da retroatividade. Tudo bem? Isso é fácil. Isso é fácil de você enxergar. Tudo bem. Só que tem outro detalhe, presta atenção. Essa lei penal benéfica, ela também possui o efeito da ultraatividade. Esse é o detalhe. Poucos sabem disso. E é por isso que o examinador usa tanto disso para te induzir a erro. Então, a lei penal benéfica, ela também possui o efeito da ultraatividade. Ou seja, se a conduta criminosa foi praticada durante a sua vigência, mesmo que ela tenha sido revogada, ela estende os seus efeitos. Isso é o efeito da ultraatividade. Tá? Então, presta atenção. Se a conduta foi praticada durante a lei, durante a vigência da lei, mesmo que ela venha a ser revogada, ela estende os seus efeitos para ser aplicada. Tudo bem? Então, detalhe. Pode anotar no seu caderno. A lei penal benéfica possui o efeito da retroatividade, mas também possui o efeito da ultraatividade. Possui os dois efeitos. Tudo bem? Vamos às alternativas. Letra A. A lei penal mais benéfica é portadora da retroatividade, mas não da ultraatividade. Está errado, porque eu acabei de falar para vocês que ela possui a retroatividade e a ultraatividade. Letra B. A lei penal mais benéfica é portadora da ultraatividade, mas não da retroatividade. Também está errada, porque eu acabei de demonstrar para vocês. Retro, ultra. Letra C. Uma lei penal em prejuízo do réu só poderá retroagir antes de iniciado o processo penal. Presta atenção. Uma lei penal em prejuízo do réu só poderá retroagir. Galera, não retroagirá. Nunca retroagirá. Não foi isso que nós acabamos de falar? Qual é a regra? A lei penal não retroage, salvo em benefício do réu. Então, a única possibilidade que a lei penal tem de retroagir é se, de alguma forma, ela beneficia o réu. Se a lei nova prejudica, ela não irá retroagir em nenhuma hipótese, em nenhuma situação. Tudo bem? Por isso que a letra C está errada. Letra D. A lei penal incriminadora é portadora da ultraatividade. Lógico que não, galera. Uma vez essa lei penal incriminadora revogada, ela não poderá estender os seus efeitos. E a letra E. A lei penal descriminalizadora é portadora da extraatividade. E aí? E aí? Perceba que a lei penal
descriminalizadora, ela é uma lei penal mais benéfica. Se ela está descriminalizando, ela está tirando um crime do ordenamento jurídico. Quando a lei vem e tira um crime do ordenamento jurídico, aquela lei é uma lei mais benéfica. Opa, então peraí, professor. Se essa lei descriminalizadora é uma lei penal mais benéfica, ela possui o efeito da extratividade? Você acabou de falar que tem retroatividade e ultratividade. Você não falou da extratividade. Galera, pode marcar essa alternativa como correta e pega o todinho, porque se essa questão cai na prova, 98,98% dos alunos iriam errar. Só você que faz parte deste curso não erraria. Não erraria. Tá? Então preste atenção. Extratividade é o gênero. Extraatividade é o gênero que se subdivide em duas espécies: retroatividade e ultraatividade. Então perceba que a lei penal benéfica ou lei penal descriminalizadora, ela sim é portadora da extratividade. Ela sim é portadora da extratividade. Porque extratividade é o gênero que se subdivide em retro e ultra. Foi o que eu falei com vocês aqui agora. Isso aqui é TOD. Você pode procurar que você não vai encontrar essa informação em outros lugares. Aqui, você só recebe o todinho, tá? Então, você vai pegar e vai anotar no seu caderno. A lei penal mais benéfica possui o efeito da extratividade, que é o gênero. A lei penal mais benéfica, ou descriminalizadora, possui o efeito da extratividade, que é o gênero, que se subdivide em duas espécies: retroatividade, ultratividade. Retroatividade e ultraatividade. Beleza, turma? Isso aqui é o TOD. Isso aqui é o que há. Isso aqui é o diferencial para que você possa ser aprovado no seu concurso, tá? Eu te garanto, se cai uma questão dessa na prova, 98,98% dos alunos errariam. A maioria dos alunos sabe, mal, que a lei penal mais benéfica possui o efeito da retroatividade. A maioria sabe. Pouquíssimos sabem da ultratividade. Uma parcela menor ainda vai saber da extratividade. Só vocês que estão aqui. Tá bom? Tranquilo? Show. Questão boa, tá? Mas não era fácil. Boa, mas não era fácil. Vamos lá. Olha aí. No curso de um delito de sequestro, em que a vítima ainda se encontrava privada de sua liberdade, sobreveio nova lei penal, aumentando a pena prevista no preceito secundário do tipo penal descrito no artigo 148 do Código Penal. Nesse caso, atento ao entendimento dos tribunais superiores acerca do tema, assinale a afirmativa correta. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Essa aula de hoje é só o TOD. Impressionante, galera. É só o TOD, tá? São aquelas questões que, se vierem na prova, pouquíssimos acertam. Pouquíssimos. Vamos entender essa questão? Vamos entender. Primeiro, está falando do artigo 148 do Código Penal. O que nós temos no artigo 148 do Código Penal? O crime de sequestro ou cárcere privado. Sequestro ou cárcere privado. Galera, veio sequestro ou cárcere privado, qual é a primeira coisa que você tem que se lembrar? Sequestro ou cárcere privado, qual é a primeira coisa que você tem que se lembrar? Vamos lá? Isso é um crime permanente. Isso é um crime permanente. É a primeira coisa. Para não errar, isso é a primeira coisa.
É um crime permanente. Beleza. Tranquilo. Aí tá falando o seguinte. Vamos imaginar aqui, ó. O sujeito foi privado da sua liberdade nesse momento. Aqui, uma lei nova e aumenta a pena. Tá? Perceba que o sequestro estava rolando, a lei nova entrou em vigor e o sequestro ainda está rolando. Beleza? Detalhe. Para o que você está fazendo. Para de anotar e olha para mim. Para de anotar e olha para mim. Qual é a regra, galera? Aplica-se a lei vigente na data da prática da conduta. Essa é a regra. Ou seja, quando o indivíduo praticou a conduta criminosa, naquele dia, a lei vigente daquele dia será aplicada. Ou seja, aplica-se a lei vigente da data da prática do fato criminoso. Só que essa regra não se aplica ao crime permanente nem ao crime continuado. Aqui é o detalhe. Súmula 711 do STF, tá? Ao crime permanente e ao crime continuado, aplica-se a lei vigente quando da cessação da conduta criminosa. Eu não vou aplicar a lei vigente quando o indivíduo praticou a conduta criminosa. Não. Eu vou aplicar a lei vigente quando cessou a conduta criminosa. Na data em que cessa a conduta criminosa, aquela lei daquela data será aplicada. E não da data da prática da conduta criminosa. Aqui é o detalhe. Aqui é o detalhe. Tá? Esse é o TOD. Esse é o TOD. Presta atenção. Nós estamos querendo a alternativa correta. Vamos lá, letra A. Letra A. Aplica-se a lei penal mais grave, ou seja, aquela cuja entrada em vigor se deu no curso do delito. Olha aí, a letra A está correta. Professor, mas espera aí, como assim aplica-se a lei mais grave? Foi o que eu disse, presta atenção. A conduta criminosa ocorreu aqui. Durante a execução do crime, veio uma lei nova. Professor, mas essa lei aumentou a pena. Não tem importância, mesmo que ela seja mais grave, tá? Aqui, ó, a lei mais grave entrou em vigor e mesmo assim o crime continuou. Vamos imaginar que aqui, ó, aqui cessou a conduta criminosa. Nessa data aqui, galera, em que cessou a conduta criminosa, qual era a lei vigente? A lei nova. Mas ela é mais grave, não interessa. Ou seja, ao crime permanente, ao crime continuado, não se aplica a regra. Qual regra, professor? Não se aplica a lei vigente na data da prática da conduta. Ao crime permanente, ao crime continuado, segundo a súmula 711 do STF, aplica-se a lei vigente na cessação da conduta criminosa, mesmo que ela seja mais grave. Mesmo que ela seja mais grave. Ok? Por isso que a letra A está correta. Aplica-se a lei penal mais grave, ou seja, aquela cuja entrada em vigor se deu no curso do delito. Ok? A letra A está correta. Tranquilo, galera? Show de boelas. Cuidado com isso, galera. Cuidado com isso, tá? Cuidado. Eu estou trazendo hoje para vocês minúcias. Preste atenção. Eu estou trazendo minúcias. Eu não estou trazendo regra para vocês, não. Nós não estamos aqui no feijãozinho com arroz, não. Tá? Nós estamos indo mais a fundo. Professor, mas isso não é preciso para a prova. Será assim não? Será assim não? De qualquer forma, galera, eu prefiro pecar pelo mais do que pecar pelo menos. Tá? Eu prefiro pecar pelo mais do que pecar pelo menos. Eu prefiro te preparar assim e a prova vir assim, do que te preparar assim e a prova vir assim. Não tem nem como discutir isso aqui, tá? Tamo junto. Vamos embora para a próxima questão. Olha aí. A, menor de 18 anos, efetua disparos de arma de fogo contra a vítima que, em virtude dos ferimentos recebidos,
vem a falecer um mês depois, quando A já havia atingido aquela idade. Nesse caso, A. Olha aí. Essa questão também é boa, porque se você não estiver verdadeiramente preparado, você faz um nó na sua cabeça. Você faz um nó na sua cabeça. Vamos lá. Primeira coisa, artigo 4º do Código Penal. O artigo 4º do Código Penal vai falar sobre o tempo do crime. Quando é que se considera praticado um crime? Ok? Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, mesmo que outro seja o momento do resultado. Então, o artigo 4º do Código Penal, ele adota a teoria da atividade. O artigo 4º do Código Penal adota a teoria da atividade, ou seja, considera-se praticado o crime no momento em que o indivíduo pratica a conduta criminosa, independentemente de quando se deu o resultado. Detalhe, presta atenção. Qual é a necessidade de saber o tempo do crime? Por que nós temos que saber em qual momento o crime é praticado? Duas são as situações, preste atenção. Primeiro, para a gente saber qual lei vai ser aplicada. Segundo, para verificar a imputabilidade do indivíduo. É no momento que ele pratica a conduta que nós vamos verificar se ele era imputável ou se ele era inimputável. E essa questão é interessante porque, preste atenção, olha lá, quando ele efetua os disparos de arma de fogo, ele era menor. Mas, quando a vítima vem a falecer, ele já era maior. Tá? Então, de acordo com o artigo 4º, adota-se a teoria da atividade. Adotando a teoria da atividade, ele não cometeu o crime. Ele era inimputável na data em que ele praticou a conduta criminosa. Agora, pensa comigo. E se o Código Penal adotasse a teoria do resultado? Se o Código Penal adotasse a teoria do resultado, ele teria cometido um crime. Por quê? Porque quando o resultado ocorreu, ele já era maior. Mas não é o caso, porque de acordo com o artigo 4º do Código Penal, adotou-se a teoria da atividade, então considera praticado o crime no momento da ação ou omissão. É importante saber isso para saber qual lei vai ser aplicada e avaliar se o agente era imputável ou inimputável. Beleza? Diante dessas explicações, vamos lá. Olha lá, nesse caso A, não será tido como imputável porque se considera como o tempo do crime, o momento da ação ou da omissão. Perfeito. Ele não será imputável, ele será inimputável. Letra B. Só será considerável inimputável se provar que, ao tempo do crime, não possui a plena capacidade de entender o caráter do fato. Galera, basta ele ser menor de 18 anos. Basta. Se ele é menor de 18 anos, já será considerado inimputável. Tá? Letra C. Será tido como imputável, pois o Código Penal considera como tempo do crime tanto o momento da ação quanto o momento do resultado. Errado. Aqui é a teoria da atividade e não da ubiquidade. Letra D. Não será considerado imputável se provar que cometeu o delito sob estado de necessidade ou legítima defesa. Galera, não será considerado imputável? Não. Se ele conseguir provar que ele agiu em estado de necessidade ou legítima defesa, não há crime, né? Não há crime, tá? E letra E, será considerado imputável, pois a consumação do crime ocorreu quando já era maior de idade. Não é o caso, porque adota a teoria da atividade. Tranquilo? Questãozinha boa também. Vamos lá.
Olha aí, no dia 23 de abril de 2018, foi publicada a Lei 13.654, que alterou o Código Penal, notadamente o crime de furto. Essa lei criou uma nova qualificadora para o crime de furto, conforme se verifica abaixo. Artigo 155, parágrafo 4º-A. A pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa se houver emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Isso aqui ainda é crime hediondo, tá, galera? Só abrindo um parênteses aí. Isso é crime hediondo. Essa espécie de furto é crime hediondo, tá? Vamos lá, então. Aplicando seus conhecimentos sobre a lei penal no tempo, marque a opção correta. Presta atenção. Existia um crime. O crime de furto ele já existia, tudo bem. Mas a lei criou uma nova qualificadora para o crime que já existia. O crime já existia. Foi criada uma nova qualificadora para este crime. Tudo bem. Primeira pergunta. Essa nova qualificadora beneficia ou prejudica? Beneficia ou prejudica? Lógico e evidente que prejudica. Uma nova qualificadora está aumentando a pena do crime. Prejudica. Se prejudica, não retroage. Se prejudica, não retroage. E perceba, a lei não criou um novo crime. Não. A lei criou uma qualificadora para o crime que já existia. Tudo bem? Vamos às alternativas agora, então. Olha aí. Letra A. Conforme determina o Código Penal, a lei a ser aplicada é a vigente na data da cessação da conduta criminosa, tempus regi actum. Olha aqui o erro. Aqui é a exceção. Conforme determina o Código Penal, a lei a ser aplicada é a vigente, não é na data. Cadê? Opa, coloquei errado aqui, galera. Peraí. Errada. A ser aplicada é na data da cessação da conduta criminosa? Não. Isso aqui é exceção. Essa aqui é a exceção que se aplica ao crime continuado e ao crime permanente. Qual que é a regra? A lei a ser aplicada é a vigente na data da prática da conduta. Aí está o erro. Letra B. A Lei 13.654 é uma lex gravio. É uma lex gravio, devendo ser aplicada do momento de sua publicação para frente, não podendo retroagir. Olha aí, galera. Olha aí. A Lei 13.654 é uma lex gravio. Galera, o que é lex gravio? É uma lei que vai, de alguma forma, prejudicar o indivíduo. Essa lex gravio não cria o crime já existe, mas ela vai, de alguma forma, criar uma circunstância para prejudicar o réu. Não foi isso que aconteceu aqui, galera? Eu já tinha o crime de furto. O crime de furto já existia. Foi criada uma qualificadora. Ou seja, uma situação prejudicial ao réu, mas o crime já existia. Então perceba, a Lei 13.654 é uma lex gravio, devendo ser aplicada no momento de sua publicação para frente, não podendo retroagir. Está perfeito. Se prejudica, não pode retroagir. Se prejudica, não pode retroagir. Ok? Letra C. A Lei 13.654 é uma novatio legis incriminadora. Galera, novatio legis incriminadora é aquela que cria um novo crime. Tá? Novatio legis incriminadora é aquela lei nova que cria um novo crime. Aqui não foi criado um novo crime, o crime já existia. Letra D. A Lei 13.654 é uma novatio legis in melius. Galera, novatio legis in melius é aquela que vai beneficiar. Se criou uma qualificadora, não está beneficiando. Tá? E a letra E. A Lei 13.654 é uma lex tercia que é admitida amplamente no ordenamento jurídico. Primeiro que não é lex tercia, que a lex tercia, ela combina as leis. E não está combinando. Segundo, a lex tercia, ela não é admitida no ordenamento jurídico.
a lex tercia não é admitida no ordenamento jurídico, ok? Então, resposta correta, galera, letra B de bola. Letra B de bola. Beleza? Beleza, galera. Essa aqui, o que pega aqui são os conceitos, tá? De lex grave, novatio legis incriminadoras, novatio legis in melius. Tem que ter isso muito claro, tá? E eu tratei disso numa aula. Tem uma aula lá no nosso curso, tá? Só falando sobre isso. Só falando sobre isso. Ok? Beleza. Vamos lá. Próxima questão. Olha aí. No dia 23 de abril de 2018, foi publicada a Lei 13.654, que alterou o Código Penal, notadamente no crime de roubo. Galera, cuidado, tá? Não é questão repetida não, viu? Essa lei aqui, ó, ela alterou o Código Penal, o crime de furto e o crime de roubo. Olha agora. Essa lei retirou uma causa de aumento de pena. Essa lei retirou uma causa de aumento de pena que incidia sobre o crime de roubo. Assim, quem pratica crime de roubo com uso de uma arma, responde pela pena do crime simples. Presta atenção aqui agora. Presta atenção aqui agora. Olha só. Essa lei agora alterou o crime de roubo. Aqui no crime de roubo, ela retirou uma causa de aumento. Presta atenção. Eu tinha uma causa de aumento. Agora eu não tenho essa causa de aumento mais, ou seja, a pena não pode aumentar. Eu tinha uma causa de aumento, ela deixou de existir. Galera, se eu tinha uma causa de aumento e ela deixou de existir, a lei agora beneficiou a gente. A lei, nesse ponto, com relação ao crime de roubo, ela beneficiou o réu. Por quê? Porque ela tirou uma causa de aumento. Essa causa de aumento deixou de existir. Então, agora, nós temos uma lei que beneficia. Se é uma lei que beneficia, ela pode retroagir. Vamos lá? Vamos às alternativas. Olha aí. A Lei 13.654 é o novatio legis in melius, que deverá retroagir para beneficiar os agentes. Perfeito. Ela é o novatio legis in melius ou uma lei posterior benéfica? Sim, é claro. Ela está beneficiando. Ela está retirando do ordenamento jurídico uma causa de aumento de pena. Se está fazendo isso, ela está beneficiando o réu. Se ela está beneficiando o réu, presta atenção. Se ela está, de alguma forma, beneficiando o réu, ela é uma novatio legis in melius. Se ela está beneficiando, ela pode retroagir. Se ela está beneficiando, ela pode retroagir. Tudo bem? Olha a letra B. A Lei 13.654 é uma novatio legis in melius, que não deverá retroagir. Olha o erro aqui, ó. É claro que ela vai retroagir. Se ela beneficia, ela tem que retroagir. Letra C. A Lei 13.654 exclui do âmbito do direito penal uma conduta que até então era criminosa, ocorrendo dessa forma um abolício crimes. Galera, presta atenção. A lei não retirou do ordenamento jurídico o crime de roubo. O crime de roubo continuou lá. Só foi retirada uma causa de aumento. Então, é o novatio legis in melius. Agora, se a lei nova tivesse tirado o roubo do ordenamento jurídico, aí nós seríamos um abolício criminis. Beleza? Então, não é abolício crimes porque o crime de roubo não deixou de existir. Letra D. Por ser uma lei prejudicial, não vou nem ler o resto. Não tem como ser uma lei prejudicial, galera, porque tirou uma causa de aumento de pena. Tá? Letra E. A Lei 13.654 provocou a abrogação do Código Penal. Opa! Abrogação seria a revogação total. E não ocorreu a revogação total. Ocorreu apenas a revogação parcial. Tá? Então, não seria caso de abrogação. Tranquilo? A questão 5 e a 6 merecem um pouco mais de atenção de vocês,
Porque a 5 ela é de uma forma, a 6 é de outra forma, sendo a mesma lei. Só que nós temos que analisar o que beneficia e o que prejudica, ok? Vamos para a próxima, turma? Olha aí, ó. John, cidadão inglês, capitão de uma embarcação particular de bandeira americana, é assassinado por José, cidadão brasileiro, dentro do aludido barco, que se encontrava atracado no Porto de Santos, no estado de São Paulo. Neste contexto, é correto afirmar que a lei brasileira... Galera, aqui nós estamos falando de territorialidade. Territorialidade. Ou seja, quando o crime é praticado no território brasileiro, aplica-se a lei brasileira. É o que está descrito no artigo 5º do Código Penal, princípio da territorialidade. Se o crime ocorre no território brasileiro, aplica-se a lei brasileira. Mas cuidado, porque essa territorialidade ela não é absoluta, tá? Em algumas situações, tá? O crime vai ocorrer no território brasileiro e mesmo assim a lei brasileira não será aplicada. Tudo bem? Maravilha. Agora, sobre territorialidade, você vai pegar o seu Código Penal e fazer um asterisco no parágrafo 1º, onde nós temos o território por extensão. Tá? Esse artigo 5º, parágrafo 1º, ele é muito, muito, muito importante. Leia com cuidado, entenda esse artigo, esse parágrafo 1º. Vou resumir aqui para vocês. O que seria território por extensão? Embarcação ou aeronave brasileira? Embarcação ou aeronave brasileira? Presta atenção. Se essa embarcação ou aeronave brasileira for pública ou estiver a serviço do governo, onde quer que se encontre é território brasileiro. Agora, por outro lado, se é uma embarcação privada ou mercante, para ser território brasileiro tem que estar em espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Vamos na questão então. Olha lá. Nós estamos falando de uma embarcação particular de bandeira americana. Beleza. Mas ela é particular. Ótimo. Só que ela se encontrava atracada no Porto de Santos, no estado de São Paulo. Então, se ela é particular americana, para ela ser território americano, teria que estar em alto mar. Como ela é particular e está no território brasileiro, galera, aquela embarcação é território brasileiro, então será aplicada a lei brasileira. Vamos lá as alternativas? Vem comigo, olha aí. Não é aplicável, aqui ó, é correto afirmar que a lei brasileira não é aplicável, uma vez que a embarcação é americana, devendo José ser processado de acordo com a lei americana. Galera, tudo bem que é uma embarcação americana, mas ela é particular. Se é particular, ela só seria território americano se estivesse em alto mar, e não estava em alto mar, estava em território brasileiro. Letra B. A lei brasileira é aplicável, uma vez que a embarcação estrangeira de propriedade privada estava atracada em território nacional. Bingo! Olha aí, ó. Bingo! Sem dificuldade, tá? Como era particular, ela só seria a embarcação americana se estivesse em alto mar. Ok? Essa tá tranquila. Letra C. É aplicável uma vez que o crime, apesar de haver sido cometido em território estrangeiro, pode parar. Não foi cometido em território estrangeiro, foi cometido em território brasileiro, porque estava atracado em território brasileiro. Letra D. Não é aplicável, uma vez que, de acordo com a Convenção de Viena, é competência do Tribunal Penal Internacional processar e julgar os crimes praticados em embarcações estrangeiras, atracadas em território de país diverso. Galera, nada a ver. Pode esquecer isso aqui. Tá? Questão, então, 7, resposta, letra B de bola. Faça esse asterisco nesse artigo, nesse parágrafo 1º do artigo 5º, que é o território por extensão. Leia, galera. Com esse parágrafo,
o examinador ele pode fazer uma infinidade de perguntas. E se ele quiser dar um nó na sua cabeça, ele consegue. Então você tem que ter muito claro o parágrafo 1º do artigo 5º, que é o território por extensão, tá? Coloque esse asterisco, leia esse artigo várias vezes aí, para não ter dificuldade na hora da prova, beleza? Vamos lá. Não se aplica, em regra, a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de... Olha lá. Não se aplica a lei brasileira. Então, beleza. Não se aplica a lei brasileira. Letra A. Barco mercante estrangeiro de propriedade privada em águas territoriais brasileiras. Galera, se eu estou falando de um mercante de propriedade privada, se ele está em águas territoriais brasileiras, nós vamos aplicar a lei brasileira. É território brasileiro. Tá? Se é um estrangeiro, mas é privado, e está em águas territoriais brasileiras, é território brasileiro, aplica essa lei brasileira. Tranquilo? Letra B. Navio de cruzeiro de propriedade de empresa estrangeira em águas territoriais brasileiras. Galera, olha só. Navio de cruzeiro é propriedade privada, estrangeira, mas está em águas territoriais brasileiras. Aplica-se a lei brasileira. Aplica-se a lei brasileira. Letra C. A aeronave brasileira a serviço do governo brasileiro em espaço aéreo estrangeiro. Galera, é brasileira, está a serviço do governo, onde quer que se encontre é território brasileiro, aplica-se a lei brasileira. Letra D. Barco pesqueiro brasileiro de propriedade particular em águas territoriais estrangeiras. Opa, peraí. Pesqueiro brasileiro de propriedade particular. Se ele está em águas territoriais estrangeiras, não é território brasileiro mais não, galera. Se é propriedade particular, só será território brasileiro se estiver em alto mar. Como estava em águas territoriais estrangeiras, não é território brasileiro mais não. Não é território brasileiro mais não. Tá? Aeronave comercial estrangeira em voo no espaço aéreo brasileiro. Galera, esse é espaço aéreo brasileiro, é território brasileiro. Tá bom? Galera, vocês conseguiram enxergar aqui como é de suma importância o parágrafo 1º do artigo 5º? Vocês conseguem enxergar que eles podem fazer uma mistureba muito grande e te induzir a erro? Então não cometa esse erro, tá? Dê muita atenção ao parágrafo 1º do artigo 5º do Código Penal. Tranquilo? Vamos lá. Próxima questão. Dentre os casos de extraterritorialidade incondicionada da lei penal, previstos no Código Penal, não se inclui os crimes cometidos. Galera, presta atenção. Nós temos a territorialidade. O que é a territorialidade? O crime é cometido no território brasileiro, aplica-se a lei brasileira. Só que nós temos a extraterritorialidade. O que vem a ser a extraterritorialidade? Presta atenção. O crime será praticado fora do território brasileiro, por isso extraterritorialidade. O crime será praticado fora do território brasileiro e em algumas situações a lei brasileira ainda assim será aplicada. Professor, então quer dizer que é o seguinte, mesmo que o crime seja praticado fora do território brasileiro, a lei brasileira pode ser aplicada? Pode, mas presta atenção, não são em todos os casos, são em alguns casos. Em alguns casos, tá? E aí nós temos a extraterritorialidade incondicionada, que é aquela que, independentemente de qualquer condição, a lei brasileira vai ser aplicada. Então não importa se o indivíduo foi condenado no estrangeiro ou se ele foi absolvido no estrangeiro, eu não quero saber. Se a extraterritorialidade incondicionada, a lei brasileira será aplicada. E nós temos a extraterritorialidade condicionada.
Na condicionada, não basta praticar determinado crime, tem que também preencher as condições. Tudo bem? Então, preste atenção. Pega o seu Código Penal e marca o artigo 7º, inciso 1, incondicionada, e o 7º, inciso 2, condicionada. Aqui eu não tenho uma regra, eu não tenho um macete para que você memorize quais são os crimes da incondicionada, quais são os crimes da condicionada. Não tenho. A minha dica para você é: leia esses artigos regularmente. Leia esses artigos regularmente. Por quê? Porque se você ler esses artigos regularmente, você vai acabar memorizando. Quais são os crimes da incondicionada, quais são os crimes da condicionada. Tudo bem? Então vamos lá. Nós estamos falando aqui de extratividade incondicionada, tá? Olha aí, ó, o artigo 7º, inciso 1. Contra a vida ou a liberdade do presidente da República, contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, território, município, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público, contra a administração pública por quem está a seu serviço, ou de genocídio quando o agente for brasileiro domiciliado no Brasil. O que nós temos aqui? Incondicionada. Vamos voltar na questão? Letra A. Contra a fé pública da União, tá certo? Contra o patrimônio de autarquia ou fundação instituído pelo poder público, tá certo? Contra a administração pública por quem está a seu serviço, tá certo? Em aeronaves ou embarcações brasileiras, tá errado. Contra a vida ou a liberdade do presidente da República, tá certo? Perceba que não há uma regra mágica aqui, infelizmente, tá? Eu queria que tivesse, mas não tem. Então, leia regularmente o artigo 7º, inciso 1, incondicionada, inciso 2, condicionada. Tranquilo? Vamos lá, então, fechar isso aqui com chave de ouro. Olha lá. Não é uma das condições necessárias aquelas estabelecidas pelo Código Penal para aplicação da lei brasileira ao crime cometido no estrangeiro praticado por brasileiro. Galera, crime no estrangeiro praticado por brasileiro, eu tenho aqui extraterritorialidade condicionada. Mas é condicionada ao quê? Condicionada às condições do parágrafo 2º do artigo 7º. Olha aí, ó. Nos casos do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições, galera. Do concurso, ou seja, todas essas condições elas são cumulativas. O que eu quero dizer com isso? Para aplicar a lei brasileira, todas devem estar presentes. Olha lá. Entrar o agente no território nacional, ser o fato punível também no país em que foi praticado, estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza extradição, não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter ido cumprir a pena, não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Galera, detalhe, presta atenção. São 5 condições, são condições cumulativas. Então, presta atenção. Na extraterritorialidade incondicionada, além de praticar um dos crimes descrito no artigo 7º, inciso 2, o indivíduo tem que preencher todas essas 5 condições. Se ele preencher todas as condições, a lei brasileira será aplicada. Se faltar qualquer uma das condições, a lei brasileira não será aplicada. Tudo bem? Vamos lá. Letra A. Entrar o agente no território nacional no prazo máximo de 2 anos após o crime. Opa! Não tem esse prazo aqui não, né, galera? Essa aqui não é condição. A condição é só ele entrar. Ser o fato punível também no país onde foi praticado. Tá certo. Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza extradição. Tá certo. Não ter sido agente absolvido no estrangeiro. Tá certo. Não ter sido agente perdoado no estrangeiro. Tá certo. A única que não é a condição é a letra A, porque não tem esse prazo aí não. Tá bom? Show de bola? Antes de ser bom, você terá que ser constante. Seja constante, dedique, tenha foco, porque o seu objetivo será alcançado. Presta atenção.
O esforço a longo prazo supera o talento. O esforço a longo prazo supera o talento. Essa é a frase que eu queria deixar para vocês hoje. Reflitam sobre isso. O esforço a longo prazo supera o talento. Se esforce, se dedique, tenha foco, seja constante. Lá na frente você vai colher tudo isso, tá bom? Galera, espero mais uma vez ter contribuído aí, tá, com vocês. E lógico, se ficou qualquer dúvida sobre qualquer uma dessas questões, manda aqui para mim, que eu teria um prazer muito grande em responder a todos vocês, tá bom? No mais, a gente se vê na próxima aula. Valeu, turma! Tchau!